Então, pessoal, boa noite. Essa aula eu preparei para vocês com base em algumas questões para que a gente possa discutir alguns termos, revisar o conteúdo que a gente viu até agora e fazer uma breve introdução sobre o hemograma. Pode passar. Eu preparei algumas questões, elas estão assim fora de ordem porque eu selecionei elas para essa apresentação. Então, a gente vai dar um tempinho para que vocês possam ler e responder essas perguntas que estão ali na tela. Em 6 minutos eu volto a falar com vocês para a gente discutir as questões. Pronto, pessoal, podemos discutir as questões?
Vamos. Então, vamos lá. Nessa primeira questão, diz assim: a fase hepática da produção do sangue ocorre no fígado e no baço do feto no 4º mês da gestação. Essa afirmativa, ela é? Isso mesmo, ela é verdadeira. Ela é verdadeira porque durante o período gestacional, depois do momento que tem a produção das hemácias pelo saco vitelínico, a produção passa a ser feita no baço e também no fígado. Só mais tarde, bem mais próximo do nascimento, que passa para a medula óssea. Então, nesse período de vida intrauterina, a produção das células do sangue são feitas por esses órgãos, pelo saco vitelínico, pela placenta, pelo fígado e pelo baço. Na segunda alternativa, alguém pode ler? O processo de formação O do processo de formação do sangue é denominado eritropoiese. É regulado por um hormônio de natureza glicoproteica, a eritropoetina. A produção de eritropoetina é estimulada pelos rins. Quando os rins se tornam hipóxicos, liberam a enzima na corrente sanguínea, que se combina com um fator do plasma para formar a eritropoetina, que estimula a medula óssea a produzir as hemácias. Creio ser verdadeiro. O que vocês acham, pessoal? Verdadeiro ou falso? Isso aí, essa afirmativa é verdadeira. A eritropoiese, ela se dá dessa maneira que está explicada aí. Quando a gente tem uma redução da oferta de oxigênio nos rins, eles ficam hipóxicos, isso estimula a liberação da eritropoetina, que vai estimular a maturação das células da linhagem eritrocitária. Então, é um mecanismo de regulação, né, que acontece por essa proteína. E quando a gente tem alguma alteração renal, como uma insuficiência renal, alguma outra alteração que prejudique, né, a liberação dessa enzima, vai ter uma alteração também na produção dessas hemácias. Agora, a última alternativa, alguém poderia ler? A afirmativa. A produção de hemácias na medula óssea requer a presença da vitamina B12, de um fator na mucosa gástrica e do ácido clorídrico. Fólico. Fólico, também acho fólico. Então, pessoal, Minha pergunta é que não é o que faz a absorção, é o fator, né, que produz. Beleza. A pergunta está se referindo não ao fator de absorção da vitamina B12, e sim qual é a substância necessária, né, para a produção das hemácias na medula óssea. Então, a resposta é a letra C, o ácido fólico. Então, quando a gente tem uma deficiência de vitamina B12, de ferro, de ácido fólico, todos esses nutrientes, eles vão ter uma repercussão na produção das hemácias. Então, alterações no tamanho das hemácias, alteração na concentração de hemoglobina dentro das hemácias, vão estar alteradas por deficiências dessas substâncias, né? Dessas vitaminas, desses fatores. Pode passar o slide, por favor. Isso, pode passar para o próximo slide. Aí. Mais 2 perguntinhas, pessoal, mais uns 3 minutinhos para vocês responderem.
Beleza, pessoal? Essas são mais curtinhas, né? Alguém poderia ler ali a primeira afirmativa? O principal componente do eritrocito é a hemoglobina, que corresponde a 90% do peso da célula. Verdadeiro, não é? Isso. Isso mesmo, letra A, verdadeiro. Se a gente pegar uma hemácia e a gente calcular a massa dela, 90% do seu peso vai ser só hemoglobina. Então a gente percebe que a função dessas células ela é extremamente condicionada. São células específicas que servem somente para transporte de gases, né? Então transporte de oxigênio e de CO2 através da hemoglobina. Então é uma célula totalmente dedicada a isso. Então a afirmativa A está correta. Alguém poderia ler a segunda afirmativa, por favor? O ferro, que não é imediatamente usado para a produção de hemoglobina, fica armazenado no tecido hematopoético sob a forma de, letra C, ferritina. O que vocês acham, pessoal? Como que é o nome do estoque do ferro? É a ferritina mesmo, a letra C. Inclusive, nós temos um exame capaz de determinar a quantidade de ferritina disponível. Então, quando a gente está investigando as anemias, a etiologia das anemias, principalmente a anemia ferropriva, na suspeita de uma anemia ferropriva, a ferritina, que é o depósito de ferro, vai estar em baixa. Então, é um exame possível de você pedir, né, para avaliar como que estão os estoques de ferro nesse organismo. Pode passar para o último slide. E agora a gente vai discutir um pouco sobre o hemograma, de uma forma assim a estabelecer um pouco os conceitos, né? E definir se esse hemograma ele está normal ou se ele tem alguma alteração. Então, primeiro, a gente precisa contextualizar esse exame, principalmente com a identificação de quem que é esse exame, né? Não é um exame solto, assim, do nada. É um exame que pertence a uma mulher de 21 anos. Então, o que? Uma pessoa jovem. A gente já espera, né, encontrar ou não achados diferentes de um paciente, por exemplo, idoso. Então, não que vai ser determinante para o resultado desse exame, mas o perfil, né, é diferente, até para a gente avaliar ali os fatores, os padrões de referência, os valores de referência para homens e para mulheres são diferentes. Então, a gente já tem aqui algo que vai nos direcionar, né? Nessa primeira parte, a gente tem o eritrograma, que fala só sobre a linhagem de células vermelhas. A gente tem ali a quantidade de hemácias, contadas em milhões, qual é a quantidade mesmo delas presentes naquela porção de sangue, naquela amostra de sangue. E pode variar de laboratório para laboratório as diferenças dos valores de referências. Então, acompanha ali comigo. No primeiro tópico, hemácia em milhões. A gente tem uma quantidade de 4,29 milímetros cúbicos. Esse valor está dentro do valor de referência? Isso aí, está dentro do valor de referência. Agora, a hemoglobina, que vai medir em gramas por decilitro qual é a quantidade dessa proteína funcional das hemácias. Dessa paciente estava 12,4. Também está dentro do valor de referência. Mas para a gente definir uma anemia, geralmente para mulheres nós utilizamos valores de hemoglobina menores que 12. Mas isso varia de acordo com a referência. Para homens menor que 13 e mulher menores que 12. O hematócrito, que é a porcentagem
de células, né, de soluto sobre o volume total do plasma, do solvente. Vai estar em 37,4. Então, está dentro da referência, não é um sangue nem muito... Essa paciente não está nem com uma quantidade de soluto muito concentrado, então ela não tem uma concentração alta do sangue, e também não tem um sangue que está muito dissolvido, que tem muita parte dissoluto, né, muito plasma. Então, está equilibrado, né, está dentro do valor adequado. O volume globular médio mede o tamanho das hemácias. Ele é um cálculo feito para verificar qual é o tamanho da hemácia mesmo. Mas é um cálculo médio, então não define o valor real de cada hemácia, e sim é uma média das hemácias que foram avaliadas. Dessa paciente está 87,18. Está dentro do valor de referência. Então, essa paciente não tem nem uma quantidade média do tamanho dessas células, nem muito aumentada, nem muito diminuída. Então, essas hemácias não estão muito grandes nem muito pequenas, elas estão dentro da normalidade. A hemoglobina globular média é o valor de hemoglobina concentrada em cada hemácia, o valor médio. Dessa paciente também está dentro do valor adequado. Pacientes que têm uma redução desse valor de hemoglobina, uma hemoglobina globular média reduzida, significa que as hemácias elas estão com uma concentração anormal dessa hemoglobina, então ela está numa concentração menor. E a hemoglobina é o que dá cor para a hemácia, né? Então elas ficam hipocrômicas, elas ficam com uma coloração reduzida. Ou então uma hipercromia, quando elas estão com uma concentração aumentada de hemoglobina. Já no volume, quando a gente tem uma redução no volume, a gente fala que as hemácias estão microcíticas, e quando elas estão aumentadas no seu volume, no seu tamanho, a gente fala que elas estão macrocíticas. O CHGM não é um valor muito utilizado clinicamente, é mais um valor assim que não tem grandes repercussões clínicas, por isso que ele não é tão verificado, né, esse exame. Mas o RDW, ele é um valor, um cálculo que é feito com base nessas diferenças de tamanho das hemácias. Então, as hemácias, elas podem estar mais uniformes, mais homogêneas ou mais heterogêneas. Então, quando no sangue a gente tem muitas hemácias de um tamanho muito grande e outras pequenas, a gente tem uma variação grande do RDW. Então, um RDW maior ali que 15% já significa um grau de anisocitose, que é quando as células estão com tamanhos diferentes na mesma amostra. Elas têm uma diferença muito grande no seu tamanho. E pode acontecer algumas coisas no hemograma. Pode acontecer que o volume globular médio e a hemoglobina globular média estejam dentro do valor de referência. Se a gente tem hemácias muito grandes e muito pequenas, mas a média está dentro do valor de referência, esse paciente não tem uma anemia, por exemplo, hipomicro, ou então com volume maior ou menor. Mas a gente vai verificar que o valor da anisocitose, do RDW, vai estar muito aumentado. Então, essa diferenciação para ver sobre a homogeneidade, a uniformidade do tamanho das células e da sua coloração, a gente verifica pelo RDW. E é assim que se definem as anemias. A primeira classificação de anemias é dessa forma. Anemia é quando a gente tem uma redução na concentração da hemoglobina. Então, ali a hemoglobina vai estar reduzida, menor que 12 para mulheres, menor que 13 para homens. E depois que a gente define que esse paciente está com uma redução da hemoglobina, ele está com uma anemia, imediatamente a gente precisa classificar essa anemia de acordo com o volume globular médio e a hemoglobina globular média. A gente vai dar nome e sobrenome para essa anemia. Então, por exemplo, um paciente com uma hemoglobina de 11 ou uma hemoglobina de 10,
e que tem um volume maior que 97, um volume de 98 e uma hemoglobina globular média de 23. Esse paciente vai ter uma anemia macrocítica, porque o tamanho das hemácias vai estar aumentado, e hipocrômica, porque a concentração de hemoglobina dentro das hemácias vai estar reduzida. Então, sempre que a gente avalia no hemograma a hemoglobina, a gente já verifica também o volume e a quantidade de hemoglobina por hemácia. E também a gente avalia a questão do RDW, para ver se essas hemácias estão uniformes ou não. O próximo passo do hemograma é a avaliação da série linfocitária. Então, a gente vai ter uma quantidade total de leucócitos, mas que nesse exame já está diferenciado por uma quantidade de porcentagem, também em valores absolutos, quanto desses leucócitos são bastonetes, quantos são segmentados, quantos são eosinófilos, e assim vai, e assim por diante. E quais são as alterações que a gente precisa verificar nessa série que nos indicariam, por exemplo, uma infecção ativa? Quando a gente tem um aumento desses leucócitos, com mais de 10.000, segundo essa referência, a gente vai ter um aumento desses leucócitos. Essa é a explicação. Ainda a gente não sabe a causa, não é possível definir a causa. Mas aí a gente vai avaliar nos diferenciais ali desse leucograma quais são as séries que estão alteradas. Então, às vezes, esse leucócito está alto à custa de bastonetes, que são células mais jovens. Então, indicaria que esse paciente, por exemplo, está passando por uma situação em que ele demande células da série linfocitária no seu organismo e que essas células não estão dando conta de atender essa necessidade, por isso elas estão sendo recrutadas mais no período mais jovem, mais imaturo. Então, a gente vai ter um aumento dos bastonetes, numa infecção ativa, numa infecção recente, um paciente que está com uma infecção num período inicial, numa fase inicial, ele vai ter, não via de regra, mas assim, normalmente, né, vai ter um aumento dos leucócitos como uma reação natural do organismo para tentar combater esse patógeno, e também um aumento dos bastonetes, aumento dessa série mais jovem. Os segmentados, os eosinófilos, os basófilos, todos eles têm uma função e são células específicas, que a gente não vai adentrar agora as especificidades de cada linhagem. Mas, por exemplo, quando tem uma eosinofilia, um aumento dos eosinófilos, significa que esse paciente está produzindo, né, uma quantidade de células aumentada relacionada a alguma condição alérgica. Então, o paciente que está no curso de uma reação alérgica, é esperado que ele tenha um aumento de eosinófilos. Por exemplo, um paciente asmático está com uma asma ativa, em crise, ele pode ter um aumento de eosinófilos. Foi exposto a um antígeno, né, que ele tem alergia, ele vai ter um aumento de eosinófilos. E isso vai gerar um aumento da série leucocitária, mas não necessariamente vai ser patológico no sentido de que vai aumentar muito a quantidade de leucócitos, mas pode ter uma alteração na proporção deles. Então, dentro dessa série dos leucócitos, a gente precisa avaliar e verificar adequadamente as proporções. Nesse caso dessa paciente, não tinha nenhuma alteração, né, nesses leucócitos, né? Estava dentro do valor de referência, não tinha alterações assim significativas. Então, não tem ali o valor de referência absoluto. Mas em alguns laboratórios, eles liberam o hemograma tanto com o valor em porcentagem, quanto em valor absoluto. Então, a gente precisa olhar, né, sempre se está dentro da referência do valor absoluto e também da porcentagem. Às vezes, a gente tem um caso em que os leucócitos estão muito aumentados, uma quantidade muito grande de leucócitos. E, proporcionalmente, eles podem estar desequilibrados. Então, a gente precisa avaliar os valores absolutos e os valores proporcionais, para avaliar qual é a alteração, né, que esse paciente está apresentando. E quando a gente verifica as plaquetas,
O único valor que a gente tem é o volume plaquetar médio. Então, a única caracterização dessas plaquetas é o seu volume, né, que a gente tem no hemograma. E através dessa quantidade de plaquetas, a gente consegue verificar se esse paciente está com uma plaquetopenia, se ele está com alguma alteração no volume dessas plaquetas, elas estão saindo com um formato alterado, né, um volume menor que o volume adequado, ou então elas estão numa concentração menor, né, do que a adequada. Então, basicamente, o hemograma, ele é como se fosse o raio-x das células do sangue. Ele vai avaliar a quantidade de células vermelhas, como elas são, né, se elas são grandes, se elas são pequenas, se elas têm muita hemoglobina, pouca hemoglobina, se elas são muito diferentes entre si, na primeira parte do hemograma. Esse raio-x também do sangue vai verificar a série dos leucócitos, então vai ver a quantidade total de leucócitos, qual é o tipo de leucócito mais predominante, se ele está aumentado, se ele está reduzido, de uma forma global, e também a quantidade das plaquetas, vai dizer a quantidade de plaquetas e também o volume delas. A partir dessas informações, dessa análise, a gente vendo esse hemograma, o que vocês me dizem? Esse paciente tem alguma alteração no hemograma? Isso mesmo, por esse exame a gente verifica que esse paciente não tem alteração no exame laboratorial, né? A gente vai ter que ver a questão clínica, ver como que estão os sinais, os sintomas do paciente, a indicação desse exame, por que foi feito esse exame, mas a partir desse resultado, a gente já tira várias conclusões, né? Então, a gente conclui que o paciente não tem uma anemia, não tem uma alteração nem de leucócitos, nem de plaquetas. Isso já nos tranquiliza quanto a algumas patologias, quanto a algumas condições. Então, é um exame, assim, barato, é um exame rápido de ser feito e que nos traz informações muito importantes, né, sobre as hemácias, sobre os leucócitos e sobre as plaquetas. Alguma dúvida? Vou enviar o formulário para vocês responderem aqui no chat. Alguém tenta responder, ver se está aí no chat do formulário também, né? Porque daí, se não for nem o formulário, daí é o dia, né? Que a tecnologia está contra mim. Pode parar de apresentar já, né? Sim, pode. Pode parar de gravar também, Lediane, por gentileza. A lista de presença